Olá, Cidade em Debate está começando pela TV Câmara de Santo Anastácio e hoje a gente vai ter prazer de conversar aqui com o vereador que é conhecido como vereador do povo, Bruno Lozzi, do PSOL. Obrigada, Bruno, novamente. Eu que agradeço, comigo, Suzana. viu? É sempre uma alegria, é sempre um grande prazer estar aqui contigo, né, com toda a equipe técnica, com o telespectador, podendo apresentar um pouco do meu trabalho. Seu trabalho, Com certeza. aqui em prol da nossa população. Bruno, hoje a gente está em pé, olha que bacana, Bruno, a gente conversando em pé no nosso púlpito, né? Ficou bacana aqui o nosso estúdio para vocês e para o nosso povo. Vamos começar falando sobre uma situação que até aconteceu ontem também aqui no nosso município, por conta aí dos guerreiros corintianos, né? Que agora aí estão com a taça na mão. Aconteceu a soltura dos rojões com um barulho e você apresentou aqui na Casa de Leis uma indicação e uma moção também sobre soltar fogos de artifício com barulho. Comenta para mim. Pois é, Suzana. Comemorar, se divertir é importante em todas as fases da nossa vida, né? Isso faz parte da vida, comemorar. Só que quando nós entramos na privacidade do outro, quando nós prejudicamos a saúde e o bem-estar do outro, isso já não é mais legal. Né? Apresentei uma indicação no decorrer do ano para a Prefeitura, que fizesse um projeto de lei, porque nós não podemos criar obrigações para a Prefeitura, que ela englobaria os eventos públicos e os eventos privados, proibindo a soltura de rojões com estampido, não aqueles de efeito visual, que são bonitos, né? Inclusive já existem leis em outros municípios que proíbem a soltura de rojões com estampido. Por quê? Porque prejudica a saúde de animais, isso é provado cientificamente, né? Crianças com autismo, idosos com Alzheimer, enfim, pessoas que têm uma maior sensibilidade, isso é extremamente prejudicial, né? Devemos comemorar, devemos ficar alegre quando o nosso time ganha, né? Ou quando nossa religião comemora algum fato, ou quando na política obtemos algum resultado, mas não podemos prejudicar, sob hipótese alguma, o bem do outro, a saúde do outro. Então a gente tem que encontrar um limiar. Né? Já há uma pauta minha há algum tempo nas redes sociais, antes de ser político, e aqui pela Câmara, visando proibir a soltura de rojões com estampido, em benefício dos animais, em benefício dessas pessoas que tanto sofrem com esses barulhos. Certo. Tem muita gente que foi contra. Não sempre tem alguma resistência. Tem muita gente que falou apoio. A maioria, né? Mais de 90%, né? Principalmente mães de crianças com autismo, pessoas que cuidam de idosos. Pessoas que cuidam de animais. Pessoas que cuidam de animais, que animais acabam se mutilando, passarinhos acabam se chocando contra árvores, contra postes. Enfim, então assim, essas pessoas que sentem na pele realmente a perturbação, e por mais que seja esporadicamente, né? A gente não pode agredir alguém mesmo que seja esporadicamente. A gente tem que respeitar o outro, comemorar, ficar feliz, mas sempre respeitando o espaço do outro. E o efeito é bonito também, né? Sim, outro, o efeito só não tem o barulho. Isso, exatamente, é o estampido, né? Tá e, certo. A nível federal, já estão elaborando políticas públicas, leis, legislações, inclusive, a fim de coibir isso, né? Chegando num denominador comum conjunto. Ok, vamos lá. Vamos começar agora aqui nos requerimentos que eu tenho em mãos. Você apresentou um requerimento sobre a cozinha piloto, né, perguntando aí sobre a profissional ou profissional nutricionista, né, dessa cozinha. Comenta para mim sobre esse requerimento. Você já teve resposta desse requerimento? Então, só para quem está assistindo compreender um pouquinho melhor, que a gente está aqui no dia a dia, às vezes fica mais fácil, mas para quem ainda não ouviu sobre o assunto. Na Cozinha Piloto temos 2 nutricionistas concursadas há muitos anos, pessoas fantásticas, extremamente competentes, e temos o cargo de chefe de Cozinha Piloto. Tá. O que eu bati em cima, isso foi após uma manifestação do próprio Conselho de Nutricionistas, né, que veio fazer uma visita no município e fez uma denúncia, é que a profissional que hoje ocupa o cargo, ela não tem competência alguma na área de nutrição, inclusive ela é professora. O cargo de chefe. O cargo de chefe. Tá. Né, e a própria legislação, né, das nutricionistas proíbe que uma pessoa que não seja da área tenha tais responsabilidades. Fiz o pedido para a Prefeitura, inclusive encaminhei para o Conselho de Nutricionistas, estive junto com o presidente Jair, aqui da Casa de Leis, num evento, um fórum, né, que teve em Presidente Prudente alguns meses atrás, cobrando em relação a isso. Não nada contra determinada pessoa, mas cobrando um caráter técnico realmente. Né? Inclusive a iniciativa partiu de uma própria denúncia do Conselho de Nutricionistas, que eu tomei ciência e abracei a causa. E o que mais me espantou, Suzana, é que assim, o prefeito... Foi engraçado que no mesmo dia que eu apresentar a matéria, veio um projeto de lei aqui para casa, desqualificando o cargo para se enquadrar na pessoa, ao invés de encontrar uma pessoa que se enquadrasse no cargo. Né? Certo.
foi às avessas. Esse projeto de lei ainda não foi votado, né? Estamos esperando algumas respostas, para que possa ser apreciado pelos vereadores, né? Mas, assim, no meu ponto de vista, não é coerente nós desqualificarmos um cargo extremamente importante para atender uma determinada situação. Em Anastácio tem pessoas, eu posso citar inúmeras pessoas que se enquadrariam no cargo, né, que são da área de nutricionistas. Isso que eu ia falar. Para ser, então, chefe dessa cozinha piloto, teria que ser nutricionista também? De acordo com a lei, tem que ser da área de nutrição. Tá. E essa pessoa que está lá, ela é... Atualmente o cargo não. dela... Nenhum. A própria prefeitura respondeu dizendo que a pessoa não é qualificada para esse cargo. E é uma coisa muito importante, a gente está falando de alimentação das crianças, são mais de 1.400 refeições dia, né? Com certeza, com as merendeiras e com as nutricionistas de lá, problema não, né? A gente sabe da competência. Mas é o caráter técnico. Inclusive, faltando material lá dentro, resposta para a prefeitura, e a prefeitura reformou uma sala do lado para colocar essa pessoa. Certo. Quais são as prioridades da administração? Eu bati isso em cima na tribuna e falo aqui. A gente tem que ter coerência no momento de recessão econômica, elencar prioridades. Ok. Reforma da Delegacia de Polícia Civil? Pois é. O vereador Renato... Está uma novela? Então, tá correndo ainda, correndo a né? novela? O vereador Renato, um grande militante aí, antes mesmo de ser vereador, já buscava informações a respeito da reforma da delegacia. E nós estamos em cima, né? Se teve um culpado de alguma possível eventualidade ilícita, né, seja ele quem for, realmente a justiça, né, esperemos a justiça falar o que aconteceu, para que aqui na Câmara, se algo caber a nós, possamos também tomar as nossas atitudes, né? Sem criar pré-julgamentos de ninguém, que isso não é correto, como vimos acontecer nas redes sociais de uma maneira extremamente injuriosa, né, e deselegante, mas esperemos a justiça falar. A partir do momento que a justiça, né, decretar que aconteceu isso, né, a partir daí nós devemos nos posicionar, porque é dinheiro público, né, e uma obra extremamente importante para o município. E o povo está cobrando. Né? E está cobrando, com razão. O povo está cobrando com razão. Vamos aguardar aí, isso demora um pouquinho, porque demora. há os trâmites. É um pouco moroso isso. Né? Mas vai vir aí a resposta que o povo está esperando. E a reforma ela não pode ser concluída até que o processo ele seja concluído. Vai ficar parada a reforma da delegacia até que se apure tudo e possa retomar. Tá certo. Você encaminhou um requerimento aqui para a nossa casa também, em defesa às nossas ADIs, né? As nossas auxiliares de desenvolvimento infantil. A gente fez até matéria, foi para o Face, foi para o site. As ADIs estiveram aqui. Muito bonito. Né? Na nossa sessão ordinária, buscando, né, uma melhoria para o cargo delas. Elas cobram que elas não percam pontuação na progressão funcional e no processo de atribuição de classe ou turma por usufruir de faltas justificadas ou abonadas. Com certeza, Você né? pegou a briga dessa moçada? Elas, eu acredito que, se eu não me engano, foram todas que assinaram, né, um ofício que elas mesmas protocolaram. Isso foi muito legal, né, essa organização por parte delas, isso é muito importante. E me deram uma cópia. E obra-se a causa, porque o Estatuto do Magistério, ele não vai de acordo, ele não soma junto com o nosso Estatuto dos Servidores. Porque dentro do Estatuto dos Servidores, todos os servidores públicos municipais podem usufruir do abono, que é um direito, e de faltas de atestados médicos, que é um direito também. Só que se elas usufruírem desses direitos garantidos, elas perdem pontuação. Como que elas podem ser penalizadas por um direito que já é constituído? Então é uma incongruência. Por isso que, somando a manifestação delas, fiz um requerimento pela Câmara, pedindo que a Prefeitura faça esse ajuste. Elas não estão pedindo aumento de salário, não estão pedindo nada que onere o município. Estão pedindo que elas não percam a pontuação, né, ao usufruir de algo que é direito delas, né? Nada mais justo. Ou seja, se elas faltam... Se elas abonam com o direito, né, constituído pelo Estatuto, delas. 6 abonos por ano. Se elas abonam, elas perdem, né, a pontuação. E não tem sentido elas serem penalizadas por algo que é um direito. E falta por atestado médico também. Também. Não pode ficar não vai ser penalizado no sentido de sofrer uma advertência, né? Ou de ter desconto salarial, alguma coisa nesse sentido. O problema é que elas perdem pontuação. E essa pontuação, para a população entender? Essa pontuação, né, quando chega no fim do ano, faz uma somatória dos pontos e a educadora, ela tem, conforme ela tem uma maior pontuação, de escolher onde ela quer
lecionar a sala que ela quer ficar, a unidade, por exemplo, a creche que ela quer ficar. Ela acaba tendo para ela mesma. Exatamente, às vezes mais próximo da casa, onde ela já criou vínculo, né? Então, conforme é maior a pontuação, ela tem preferência nessas escolhas. E não é justo ela ser penalizada usando um direito que é dela. Né? Você pede que o prefeito faça aí um projeto de lei e encaminhe aqui para a Câmara. Seja projeto de lei, seja um decreto, ou até mesmo alterando, fazendo a mudança no Estatuto do Magistério, para que elas não percam essa pontuação, né? É tão somente isso, fazer é algo muito simples. Que resolva inclusive, consta no plano de governo, quem tiver o livrinho em casa, na parte da educação, consta esse tipo de ação. Né? Esperamos que ele cumpra. Tá certo. Vamos falar de animais novamente. Você citou os animais agora há pouco aí nos estampidos. Você encaminhou também um requerimento para o nosso prefeito, perguntando aí sobre a apreensão, sobre a guarda de animais soltos no nosso município. Isso é corriqueiro, né? Todos os dias a gente vê, principalmente no período da manhã e à tarde, e nos bairros, né? Geralmente são nos bairros. Já você recebeu resposta desse requerimento? Nesse ainda não. E o que me incentivou isso, fui presidente do Conselho... Isso, é recente. Eu fui presidente do Conselho de Segurança, aqui de Santo Anastácio, fui membro por muitos anos, e sempre foi uma discussão. Vacas, cavalos abandonados, transitando em ruas, né, ocasionando acidentes. Inclusive, aconteceu o caso até de perseguir crianças. Né? Então, assim, é uma política pública que a gente tem que elaborar de como fazer com esses animais. Primeiro, para resguardar a própria vida deles, né, que é muito importante. E segundo, para que não crie um problema para a população, para o município. Temos que ter um local onde colocar esses animais. E os donos têm que ser responsabilizados de alguma forma. O que acontece é o seguinte, o nosso senhorzinho, lá, nosso amigo que tem algumas cabeças de gado aqui, né, que tem aí perto da nossa cidade, ele vai tocando a boiada dele nas ruas aqui do nosso município até chegar a um determinado pasto. Ou então retornar ele do pasto para o canto deles. Né? Então outro dia aconteceu comigo, eu tive que parar no meio de uma boiada e de moto, eu fiquei com medo, porque, né, você não sabe a reação do animal, que eu já vi, a gente vê aí alguns animais indo para cima, né, e eu parei, realmente foi uma situação um pouco assim constrangedora para mim, né, que já estou até mais acostumada com o tema, que a gente trata isso aqui, mas acontece. É isso que está acontecendo, né, Bruno? Sim. Né? Eles não estão soltos, eles têm um dono, mas esse dono ele está aí tocando esses animais. São dois problemas mais eminentes que eu vejo, podem existir outros. Primeiro, esse seu problema, que não é um ou duas vacas, 10, 15, era 20, bastante. Já contei quase 30, né, atravessando a avenida. Avenida, não é assim uma simples viela, uma travessa. Não estava no bairro. Avenida Renato César Mills ali, que é do ali do tem antigo bastante, Clube ali dos mesmo. Bancários. E aquilo ali, ainda mais agora que o pessoal fazendo caminhada, fazendo corrida, né? Felizmente o pessoal conseguiu incentivar essa prática em prol da saúde, é muito perigoso. E o outro problema que eu vejo muito é com o cavalo. Principalmente com o cavalo. Né? A APASA faz um trabalho fantástico aqui e a Raquel ela sabe desse problema. Né? É uma pessoa que tenta fazer de tudo, né? Tenta tirar leite de pedra, literalmente. Pessoas que amarram cavalos em locais públicos. Sem água, sem ração, corda curta, vez de pasto, carrapicho, né? E aí? Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. É maus tratos isso. Né? Se não tem condições de ficar com o animalzinho, doa para alguém, vende ele, mas não pode deixar, como já cheguei até, eu falei até na tribuna de resgatar um cavalo junto com várias pessoas que se mobilizaram e ele acaba falecendo de noite, de inanição, né? Com fome. Isso não é porque o bichinho não sabe falar, não consegue falar, que ele não tem sentimentos. Né? Então a prefeitura ela precisa ter essa... Ele sente dor, ele sente fome, ele sente frio... Né? E talvez ele não consiga se expressar, verbalizar de uma maneira mais clara, né? Mas ele sente isso, a gente precisa lutar por eles. Então a prefeitura, talvez isso é novo, até compreendo, mas ela precisa reunir o pessoal da causa, né? Principalmente essas meninas, né? Tem a Isolda também, a Ione, né? Da Cúmplice de um Resgate, faz um trabalho maravilhoso. Reunir todo mundo que gosta, né? E elaborar uma política pública, onde deixar esses animais, o que fazer com eles, né? Como responsabilizar o proprietário, né? Que o proprietário ali não pode deixar... Faça o que bem entender. Né? É um requerimento aí bem recente, vamos aguardar. Sim. E sobre os emolumentos em carnês? Esse requerimento também foi dessa semana, né? Que passou, é recente também.
13 de novembro, você encaminhou esse requerimento para o nosso executivo também, sim, perguntando sobre essa cobrança nos carnês aqui do nosso município. O emolumento, ele é uma taxa que ela não existe em códigos tributários, né? Ela não é imposto, ela não existe. Não é nada. O que é o tal do emolumento? Emolumento é uma tarifa, né, se assim pode dizer, uma cobrança que é feita por conta da impressão do papel. Você vai lá fazer uma guia de recolhimento na vigilância sanitária. Lá vai estar escrito, especificado, emolumento, R$2. Eles cobram a impressão do papel. Você quer dizer que se eu imprimir um papel, vai me cobrar a impressão desse papel? O emolumento é pela cobrança do papel, só que esse ônus não é do contribuinte, esse ônus é de quem executa, é da prefeitura. Inclusive, o presidente Venceslau acontecia isso, o vereador Rafael, isso foi uma luta de alguns anos, ele conseguiu, e o judiciário de lá, o Ministério Público apoiou, porque viu que não era constitucional, e o judiciário meteu a caneta falando, está errado. Inclusive, fez com que a prefeitura pagasse retroativamente 5 anos. Né? Nossa. Porque é uma cobrança ilegal. Indevida. Né? E eu falo isso embasado e afirmando, com a decisão, com a sentença que eu tenho, inclusive anexei no requerimento que eu fiz, em presidente Venceslau, que não é de tanto tempo atrás, se eu não me engano foi do ano passado. Então é uma cobrança, por mais que seja pequena, se não é uma cobrança que está dentro da legalidade, a gente, né, não pode onerar nosso município. Se fosse uma cobrança legal, né, mas essa taxa, pela impressão e confecção do material do papel, não pode ser a cargo do município. E o município acaba, às vezes, não percebendo, não né, percebe. Que está a cobrança ali, né? Sim. Não sabe nem do que se trata, acaba não reclamando e vai se passando aí essa cobrança. R$2 parece pouco, né? Talvez alguém não se sinta lesado por isso, mas há pessoas que, inclusive, conversando, falou, Bruno, se não está certo, não deve ser cobrado. Exatamente. Né? Ou busca não é nem meio... pelo valor, não está certo. Exatamente, não está certo. Tá bom. Vamos aguardar. Isso daqui mexe com toda a nossa população, vamos falar com bastante rigor. 13º salário, sim. Segunda parcela. Você fez um requerimento perguntando ao prefeito, vai ter o pagamento do 13º salário agora? Sim, final do ano? A segunda parcela, né? Segunda parcela. Muitas pessoas esperando por conta do Natal, né, para fazer suas comprinhas, poder ajudar um pouco em casa, fazer uma ceia, né? Pagar as dívidas. A segunda parcela já vem com os descontos, não é tão alta quanto a primeira, que é no meio do ano, mas eu pergunto se vai ser realizada a cobrança, né? Por força da lei tem que ser, né? Mas a gente nunca sabe. E quando que vai ser? Se tem uma previsão, porque muitos servidores chegam, né? Não só para mim, acredito que para outros vereadores perguntando. Então, estamos na guarda da resposta. Perguntam até pra gente aqui Sim. na Câmara se vai. Já está tão defasado o salário, né? Então as pessoas contam com isso, com razão, né? Então é importante a gente saber. Com tanta dificuldade, né, Bruno? Nosso povo aí na luta, né? Com certeza. Muitos no trabalho informal, né? Com o fechamento da Sina, né? Da usina sucroalcooleira e de óleos vegetais, foram centenas de empregos que infelizmente nós perdemos, né? Só a Sina, mais ou menos capital de giro, por mês no município era R$500 mil. Entre combustível, que rodava nessa de combustível, hotel, alimentação, vestuário, e foi uma grande perca, né? Com certeza. Vamos falar agora de um assunto bem polêmico também, foi abordado na última semana na Casa de Leis, IPTU, a cobrança de 30% no valor do IPTU foi encaminhado aqui, né, à Câmara para votação e levantou-se aí, né, a indignação da nossa população aqui no município. Com certeza, Suzana. Né? Eu sou muito franco, né, procuro não ser hipócrita nem demagogo, procuro, né, falar o mais direto e verdadeiro possível. Que tem que ter um reajuste, isso é notório. Né? É muito defasado, que a última atualização que foi feita foi em 2003 por ex-prefeito Reinaldo. Né? Até lá ninguém fez, talvez por motivos políticos, não querer se indispor com a população, passou 2 gestões do atual prefeito, que foi consecutivas, do Alaor, e agora do atual prefeito agora. E 30% da maneira como estão propondo não foge da realidade. Desemprego, salário que não acompanha nem a inflação, salário mínimo, que é a proposta que ele seja abaixo da inflação, né, para o ano que vem. Aumento dos bens de consumo comum. Né? Então, assim, aumentar 30% sem consultar a população, sem uma audiência pública, sem ouvir as pessoas, para mim, não está certo. E eu votarei contra. Votarei contra, porque está aumentando 30% igualitariamente. Além de ser um valor alto, é de um modo que eu não vi qual foi o estudo que realizaram para chegar a 30%. No meu entendimento, pensaram, quero chegar a X, então vou aumentar Y.
Né? O que tem que ser feito e é justo é que cada um pague de acordo com o que possui, que faça uma nova atualização cadastral. Tem casas de alvenaria que pagam imposto quando eram de madeira. Isso é errado. E isso tinha que ser feito e não é feito. Né? Agora, aumentar da maneira como estão aumentando, eu já me manifestei na internet que sou contra e serei contra. Porque, primeiro, as pessoas têm que ser ouvidas. Não podemos ter medo de falar com as pessoas, né? Vem na Câmara, marca uma audiência pública, explana para as pessoas, é dessa forma, vamos chegar no denominador comum em conjunto. Talvez não chegue num consenso, mas pelo menos você esclarece as pessoas, né? Uma política participativa. É isso que eu defendo, né? Então, da maneira como está, eu não concordo. A Prefeitura mandou em novembro esse projeto de lei, teve o ano inteiro para mandar. Se eles pensam que vai pressionar essa Casa de Leis ou este vereador, estão muito enganados. Né? Que talvez nem nesse ano será votada. Eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, estou com várias dúvidas, é um projeto que, no meu entendimento, ele é muito vago. Né? Farei, atendendo as datas, né, legais, farei meus questionamentos, até que eu sane todas as minhas dúvidas. Passará por outras comissões. Né? Poderia ter mandado antes, mas talvez nessa política, acredito eu, de pressionar, né, falar assim, tem que ser votado, eu não sei. Mas o meu posicionamento, na maneira como está, ela é contra, porque ela é injusta. A população está aí, né? Está todo mundo assustado com esses 30%, que é o que você falou. Isso que, nas articulações, nos bastidores, era quase o dobro disso. Isso os outros vereadores podem confirmar, quem participou de alguns outros debates, só participei de um, mas não sei se teve outros antes, né, que já tinha deixado claro que dessa forma, imagina, se já está ruim assim, imagina se fosse da maneira como até então estava proposto. Né? Ok, vamos falar de coisa boa agora? Vamos. Família Pipa. Legal. Chegando o Natal, né? Tá aí, com certeza. Já vai mudando o clima, já vai mudando o cheiro. Vai ficando mais leve. Vai ficando mais leve. Algumas coisas, né, Bruno? Vai ficando algumas. mais leves no final do ano. E eu sei que a Família Pipa tá aí com um projeto. Então, fala pra gente aí no finalzinho aqui da nossa entrevista sobre esse projeto dos brinquedos, de arrecadação, né? Eu agradeço o espaço para poder falar da Família Pipa. Não sou mais presidente, sim, né? Mas é fundador. Um carinho, né? A cidade tem um carinho. Continuo como voluntário, né? A Família Pipa já tem mais de 9 anos. E o Otávio falou assim, Bruno, onde você tiver, que é presidente, onde você tiver oportunidade, você fala. É da arrecadação de brinquedos. Se você tem brinquedo novo ou usado que dê, né, para uma criança brincar, né, entre em contato com a Família Pipa. O telefone está nas redes sociais, é que eu não me lembro agora de cabeça. Está embaixo agora, a gente já coloca legal, pro pessoal. Bacana, o telefone do Otávio. Isso. Nós buscamos, né, na casa das pessoas para fazer um Natal um pouco mais feliz. Né? Será o 9º ou o 10º projeto de Natal. O 9º ou 10º projeto de Natal. E as crianças esperam. Né? Eles esperam mesmo. Porque chegar na casa de uma criança, eu tenho inúmeros relatos que eu poderia fazer, e falar assim, puxa vida, se vocês não viessem... Não teria nenhum brinquedo, e ela não ganharia nada. E ela, até arrepia. E ela se maravilhar com uma coisinha de simples. R$2, R$2,50, um carrinho de plástico ali, sabe? Puxa, nós não levaremos nada dessa vida. Né? Você é uma pessoa muito espiritualizada, né? Eu também busco ser bastante espiritualizado, e daqui a gente nada vai levar. Nada. Então, que possamos, se não as coisas que fazemos. Né? Aprende o que nós fazemos. Fica aí, então, a dica. Obrigada. Fica a dica, então, para a nossa população, né? Sobre essa linda campanha que a Família Pipa, tem outras campanhas também no nosso município, tem a da igreja. Olha, tem de né? igreja, vai ter no nosso teto ONGs, também. Isso. Tem, acho que na Vila Moreno e por aí vai. Terá em né? bairros, se eu não me engano, acredito que talvez o Rotaract, Demolei, igrejas, né? Independente para onde será direcionado, né? Faça a sua parte. Ajude, né? Nossa criança, né? A ter o seu brinquedinho na mão nesse final de ano, que é muito importante pra essa causa. Né? Ela não esquece. Bruno, eu sei que seria assim, uma infinidade de projetos. O seu trabalho é muito extenso. Você toda semana apresenta assim, a quantidade exata de requerimentos. Se não tivesse uma quantidade exata, seria muito mais. Porque é 7, né? Mas é porque é 7 matérias por semana e o Bruno apresenta 7. Porque tem muito trabalho, tem muita vontade de ajudar o nosso município e a gente ficaria aqui falando, né, o mês inteiro do seu trabalho. Mas o nosso tempo aí é escasso, é curtinho. E a gente espera você numa próxima oportunidade aí para a gente ir debatendo o seu trabalho aqui em prol do seu povo. Eu agradeço o espaço, Suzana, mais uma vez, e agradeço você que nos ouviu. Estou à disposição. Tudo não é possível ser feito, mas o mínimo que um vereador tem que fazer é ouvir a população e tentar resolver o problema.
Com certeza. Obrigado. A gente agradece, viu? A sua presença aqui na Câmara, a sua presença junto com a nossa população, sendo esse amigo querido e sendo um vereador aí bem atuante. Viu? Muito obrigado pela presença novamente aqui. Você de casa, você que nos acompanha, obrigada novamente. Sempre está aí pedindo os nossos programas, cobrando o Cidade em Debate. A gente está aqui por você. Na próxima semana a gente volta com mais uma entrevista. Até lá!